Ainda de pé como você está. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Terceiro capítulo do livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 3. Essa manhã de hoje Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero dividir ela com você. E eu creio que se você tem ouvidos atentos, sensíveis, você vai ouvir a voz de Deus e será abençoado nessa noite de hoje. E vai sair daqui para viver algo novo na sua vida, na sua história, na sua jornada. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 1. De pé como a gente está. Eu aprendi lá no passado, os meus ensinadores lá do passado da igreja, que a gente tinha que ficar em pé por reverência à palavra de Deus. E bons costumes nunca saem de moda. E a gente precisa mantê-los. Então, ainda de pé, eu queria que a gente lesse esse texto. Versículo 1 diz assim, o texto bíblico. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo e no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, eu irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para o Senhor. Dê uma boa noite para quem está do seu lado, tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por você estar aqui nesse lugar, nessa noite de hoje. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E eu louvo a Deus por você conseguir sair da sua casa. Alguns vieram direto do trabalho para essa noite de adoração. E eu quero exaltar o nome do Senhor por você estar aqui nesse lugar hoje. Eu quero dividir com você uma palavra. O tema dessa mensagem é Deus está chamando você. Você pode olhar para quem está do seu lado direito e dizer, Deus está te chamando. Olhe para o outro irmão para ele não ficar com ciúme e diga, Deus está chamando você. Deus está te chamando, Deus está nos chamando. Escuta, o chamado de Deus aconteceu na vida de Moisés nesse exato momento. Agora, quem era Moisés? Moisés foi um jovem hebreu que nasceu num tempo extremamente difícil, onde Faraó, ele estava decidido a matar todos os meninos. Estava decidido não, ele estava matando todos os meninos hebreus. Todo menino hebreu que nascia, ele era sentenciado à morte. E a mãe do Moisés, a Joquebede, ela decide esconder o menino. Algumas parteiras hebreias, elas faziam um parto e escondiam a criança. E o Moisés vai crescendo, Moisés vai desenvolvendo, mas chegou uma hora que não dava mais para ocultar o Moisés, talvez por causa do choro, o menino ia crescendo. E a mãe teve uma ideia, eu não vou deixar meu filho morrer, porque se tem uma coisa que existe, irmão, é o senso de proteção materna. A Cristiane é um docinho, irmão, mas mexe com as meninas para ver a leoa que ela vai virar. Sabe, a minha esposa é um amorzinho, amada, querida, aleluia. Mas mexe com a Manu, mexe com a Raquel para você ver. Ela vai virar uma leoa. Escuta, a mãe do Moisés, ela estava protegendo o moço, ela estava ali de todas as formas querendo proteger o menino. Só que chegou um tempo que ela não tinha mais condições de proteger. E eu quero dizer, quando você não tem mais condições de fazer alguma coisa, Deus faz por você. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você chegou aqui, e tem gente que está aqui, que você chegou aqui dizendo, eu já não consigo mais, eu não sei como eu vou resolver isso. Deus está dizendo, entregue suas dores, suas dificuldades, suas aflições nas mãos do Senhor, porque Ele resolve aquilo que você não consegue resolver.
Ela tem um plano, ela pega um cesto, coloca o Moisés dentro do cesto. Por isso que aquele cesto de criança chama Moisés. É por causa dele lá. Está tudo na Bíblia, irmão. É um negócio que a gente não observa a palavra. Ela bota o menino no cesto e vai até o rio Nilo. O rio Nilo era cheio de crocodilos. E ela coloca o menino, o rio descia. Mas quando Deus está no negócio e quando Deus está nos chamando, Deus inverte o ciclo natural das coisas. Ela coloca o cesto com Moisés dentro do cesto e fica junto com a irmã mais velha do Moisés, a Miriam, observando. Mas em vez do cesto descer rio abaixo e ir para o lugar onde tinha os crocodilos, o cesto começa a subir e ir contra a correnteza. Eu quero dizer para você, quando Deus decide fazer algo na nossa vida, as coisas na nossa vida vão contra a correnteza. A correnteza está sendo muito forte na sua vida. Eu quero lhe dar uma boa notícia nessa noite. Deus, quando decide fazer um milagre na nossa vida, aquilo que é impossível se torna possível. Você está entendendo isso hoje, querido? O cesto vai subindo e vai parar no lugar onde a filha do faraó estava se banhando. Ela pega aquele menino do cesto e põe um nome nele. Vai chamar ele de Moisés. Moisés significa aquele que é tirado das águas. E ele vai agora ser cuidado dentro do palácio de faraó. Escuta, durante 40 anos Moisés mora no palácio. Ele recebe todo o ensino. O Egito era o centro do saber naquela época, onde tinha os maiores, conhecedores, os maiores entendedores. E Moisés, durante 40 anos, ele aprende da cultura, ele come do melhor do palácio, ele se veste do melhor. Mas um dia ele sai do palácio, ele vai dar uma volta e vê o povo dele, os hebreus, sendo castigados, oprimidos. E ele vê um egípcio castigando e oprimindo um hebreu, e ele não concorda com aquilo, ele vai querer intervir. Só que o intervir de Moisés, ele mata o egípcio, mata e esconde. Ele oculta, não fala isso para ninguém. Outro dia ele sai de novo do palácio e vê agora 2 hebreus brigando um com o outro. E ele vai separar dizendo: vocês são irmãos, vocês não podem brigar. Só que um dos hebreus diz assim: acaso Deus te colocou como juiz sobre nós? Ou você vai querer nos matar como você fez com aquele egípcio? Moisés entendeu. Essa notícia vai percorrer, vai chegar até os ouvidos de Faraó e eu vou morrer. É melhor eu fugir. Até os 40 anos ele estava no palácio. Depois dos 40 anos ele foi para o deserto. E a primeira coisa que eu quero dizer para você: Deus está te chamando. E é no meio do teu deserto que você vai ouvir a voz do Senhor. É no meio dos teus desertos que a voz de Deus vai ficar tão clara para você. Porque às vezes a gente está no meio da festa, a gente está no meio de tudo bom, a gente está num lugar onde as pessoas estão celebrando a nossa vida, onde a gente tem roupa nova, onde a gente tem coisa boa, sabe? A gente não consegue dar ouvidos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Deus permite e nos conduz a alguns desertos para a gente aprender a ouvir a voz dEle, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Eu quero dizer para você que eu e a pastora já passamos por muitos desertos. Alguns aqui são testemunhas dos desertos que eu já passei. Eu estou vendo aqui a Lili. A Lili foi testemunha de alguns desertos que eu passei. Eu lembro de alguns cultos que acabava o culto, a Lili ia ferir minha pressão. E ela falava: pastorzinho, sua pressão está alta, pastorzinho. Pastorzinho, vai tomar um banho, pastorzinho. Eu falei: estou fedendo. Ela: não, pastor, estou preocupado com o senhor. Eu falei: mas o que foi? Quanto está a minha pressão? Ela: pastor, vai tomar um banho, pastor. E assustada. Eu falei: quanto está a minha pressão? Ela falou: sua pressão está 18/10, pastor. O senhor está sentindo alguma coisa? Eu falei: não, só parece que eu estou alucinado. Sabe por quê? Eu estava vivendo o maior deserto da minha vida. Eu estava vivendo o tempo mais difícil da minha vida. Mas foi naquela época onde parecia que nada estava dando certo, onde parecia que Deus não me ouvia. Eu orava, mas Deus não me ouvia. Eu clamava, mas Deus não me ouvia. Sabe, eu buscava Deus. A pastora, ela chegou aí 40 vezes ali no Monte do Batã. Ela falou: amor, vou fazer 40 montes. Eu falei: vai na benção, meu amor. Ela voltava cheia de carrapicho do monte. Eu falei: onde é que você foi? Ah, encontrei um lugar. Eu falei: que lugar, meu amor? Você está cheio de carrapicho, está andando no meio do mato. Ela falou: não, é um lugar de oração, fica eu e o Senhor só. E começou a levar algumas irmãs com ela. E um dia ela me chamou, irmão. Escuta, essa mulher me levou para dentro do mato.
não era para namorar. Ela me levou para dentro do mato, que ela queria orar. Eu falei, Cristiane, para que vir orar aqui? Ela falou, porque quando a gente vai orar na igreja, nós morávamos dentro da igreja nessa época. A gente vai morar na igreja, alguém chama, alguém grita. Na hora que a gente está orando, chega alguém para ser atendido e não consigo orar. Eu falei, meu amor, então continua aqui no monte, que eu vou orar lá no altar da igreja. Aqui é cheio de carrapicho, cheio de mosquito, cheio de bicho. Deixa eu orar na igreja que é melhor. Escuta, e por mais que a gente fizesse, nada solucionava a nossa vida. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo nessa noite aqui nesse lugar, que você já pensou, que mais eu posso fazer? Algumas pessoas já disseram, o que mais eu posso fazer para a minha vida mudar? Tem gente que está me ouvindo agora, sabe, você já disse consigo mesmo, eu não sei mais o que fazer para essa situação mudar. Eu quero te dizer, é Deus que te colocou nesse deserto, porque Ele quer falar com você. É Deus que permitiu você entrar nesse lugar, porque Ele quer falar com você. A Bíblia diz que o Moisés, ele vai parar num deserto, e olha o que diz o texto, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Midian significa lugar de conflito. Midian significa conflito. Você já esteve num lugar de conflito? A gente só consegue ver guerra, a gente só consegue ver, sabe, bomba estourando, a gente só consegue ver problemas. Escuta, é no lugar dos teus conflitos que Deus vai lhe chamar. É no lugar das tuas dores, é onde Deus vai chamar você. O Moisés estava, sabe, servindo ao sogro dele, era sacerdote de Midian, lugar do conflito. E ele estava levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Mas ele chega, sabe aonde? Ele chega no monte de Deus. E eu quero dizer que você hoje chegou. Aqui não é o Horebe, não é um lugar geográfico, físico, é um lugar espiritual. Deus te trouxe esse lugar espiritual hoje. Talvez tenha gente que esteja pensando assim, não, mas eu vim com minhas próprias pernas. Eu quero dizer para você que quem lhe trouxe aqui foi o Espírito Santo. Quem te trouxe aqui foi Deus. E te trouxe aqui para falar contigo na tua intimidade. Para dizer para você que Ele quer fazer algo na sua vida que olho não viu, que ouvido não ouviu e que não subiu ao coração de homem nenhum. Mas Ele tem preparado para você. É no meio do deserto, é no meio dos conflitos, aonde Deus se revela. Mas esse deserto, esse conflito sempre vai levar a gente, sabe para onde? Para o monte de Deus. Agora escuta, versículo 2, acompanhe comigo por favor. Verso 2 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é uma tipologia do Senhor, de Cristo. Era como se Cristo estivesse se revelando para o Moisés, através de um anjo. E diz, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Pastor, o que era uma sarça? Uma sarça é a árvore mais comum que existe no deserto. Ela mede mais ou menos de 1 metro a 1,5 metros de altura. Ela não tem beleza, não tem formosura nenhuma. É uma árvore cheia de espinhos, é uma árvore espinhosa. E Moisés costumava passar no deserto de um lado para o outro, levando o rebanho para encontrar pastagem. E por mais que ele passasse naquele lugar e via aquele monte de árvore chamado sarça, ele nunca tinha visto daquela maneira. E eu quero dizer para você, a terceira coisa: Deus se revela e fala contigo. Deus, Ele te chama no meio das coisas mais comuns da tua vida. Ele quer revelar o incomum para você. No meio daquilo que para você é comum, Deus quer revelar o extraordinário. No meio daquilo que para você é algo corriqueiro, Deus quer revelar para o teu coração aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu e nem homem nenhum soube. Deus quer revelar o coração dele para a tua vida. Bata no ombro de quem está do seu lado, diga assim: Deus quer revelar o coração dele para você. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Escuta,
O negócio era tão diferente, porque a sarça era costumeira, Moisés costumava ver aquilo. Mas sarça queimando, ele nunca tinha visto. Sarça com fogo e no meio do fogo o anjo do Senhor. Pensa que visão. Pensa o que Moisés estava enxergando. Pensa que os olhos dele estavam vendo. Algo incomum no meio do comum da vida dele. Escuta, qual o comum da sua vida? Ah, pastor, o meu comum é que eu vou sair daqui. A mulher, eu tenho meus afazeres de casa. Os homens, amanhã eu tenho o meu trabalho. Amanhã eu tenho que acordar cedo, pegar o BRT, pegar o trem, pegar o Uber, pegar a condução, ir para o trabalho. Escuta, no meio do teu comum, Deus vai revelar o incomum ao teu coração. No meio daquilo que você diz assim, aqui não tem nada de normal, ou aqui não tem nada de anormal, aqui está tudo normal. Deus vai mostrar para você que Ele está te chamando. No meio do teu deserto, no meio do teu conflito, e no meio daquilo que é comum, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Você está entendendo isso nessa noite? Agora olha o que diz o texto. Moisés olhou, e eis que a sarça, ela ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo. Escuta, Moisés olha para a árvore comum que ele sempre via, mas agora ela estava pegando fogo. Só que no meio do fogo tinha um anjo do Senhor, e ele ficou olhando aquilo assim, ó, maravilhado. E ele diz consigo mesmo: eu vou lá e eu vou ver essa maravilha. Eu vou lá e eu verei essa maravilha. Eu quero dizer para você nessa noite, em quarto lugar, Deus vai mostrar aquilo que os teus olhos ainda não viram. Deus vai revelar para você aquilo que, sabe, você ainda não conseguiu enxergar. E quando você vê o projeto de Deus na sua vida, você vai ficar maravilhado. O que Deus tem para a minha vida e para a sua é algo que vai nos deixar maravilhados. Deus tem feito maravilhas na nossa família. Que dia foi, Cristiane? O negócio da piscadinha? Quarta-feira? Quinta-feira? Quinta-feira eu dei falta dessa mulher na cama. Caramba, por que ela saiu da cama esse horário? Era umas 5:30 da manhã, ela não estava mais na cama. E eu já entendi, eu falei, todas as vezes que ela sai da cama muito cedo, é porque ela está lá na sala orando. Eu falei, vou deixar ela orar, vou dormir um pouco mais. Quando deu umas 7 e pouco, eu levantei, e ela estava com um sorriso daqui a aqui. Eu falei, cara, eu conheço esse sorriso dessa mulher. Ela é, bom dia. Eu falei, tem coisa aí, cara. Bom dia, meu amor. Saiu cedo da cama. Eu vim orar. A gente estava para fechar uma situação na nossa vida que a gente precisava. Eu vou falar para você. A gente estava vendo uma casa para a gente vir para cá. E a gente fez de tudo. Procuramos alguém, falou, você pode ser fiador da gente? Puxa, não posso. Daqui a pouco, 3 pessoas ligaram, eu posso ser fiador. Eu falei, então me dá o documento da casa. E ela me mandou para o imobiliário, pode ser essa? Não pode. Pode ser essa? Não pode. Pode ser? Também não pode. Aí ela foi orar. Ela falou, Deus, a gente fez a nossa parte. Agora não tem mais o que a gente fazer. Ou a gente dava um depósito, ou a gente tinha um fiador, e a gente estava sem a grana toda do depósito. E ela foi orar, porque no meio dos nossos conflitos, no meio dos nossos desertos, no meio daquilo que para a gente é incomum, Deus faz aquilo que é comum, Deus faz o incomum. E ela acordou cedo, foi orar e falou,
Deus, a gente fez tudo o que a gente podia fazer e não deu nada certo. Eu quero te pedir algo, porque eu sei que se meu pai estivesse aqui, o meu pai ia me dar esse valor. E aí Deus interrompeu a oração dela e falou: teu pai não está aqui, já morreu, mas eu sou teu pai. Aí ela: Deus, então faz um pix para mim. É muito doida, irmão. Faz um pix. Acabou de orar, o telefone dela toca. Ô Cris, estou te passando pix. Aí ela acordou e falou: Deus piscou para mim. Deus piscou essa manhã para mim. O que foi? Ela voltava pedindo para Deus um pix. Você já orou pedindo: Deus, faz um pix? Já orou, irmão? Que às vezes a gente é tão religioso, cara. A gente é tão religioso, que a gente é cheio de proformes com Deus. A gente é cheio de cerimônia com Deus. Quando Ele é meu Pai, é Ele quem cuida de mim. Eu estou vivo aqui, respirando, porque Ele está cuidando de mim. Ele livrou o irmão Cláudio da morte, porque Ele está cuidando. Ele restaurou, tem restaurado a irmã Solange, porque Ele está cuidando. Ele tem feito coisas na nossa vida, porque Ele é o nosso Abba Pai. E ela decidiu se relacionar com Deus como o pai dela e falou: faz o pix. E naquele dia, quinta-feira, a gente foi até Padre Miguel e a gente assinou o contrato da casa. Rua Oliveira Ribeiro, número, não sei o número ainda. É algum número lá, irmão. Lá do outro lado do Padre Miguel ali. A gente vai estar mais pertinho da igreja. E você vai lá tomar café comigo. Só leva o pão. Pó tem lá em casa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque no meio dos nossos conflitos, Deus faz o improvável acontecer. No meio das nossas dores, Deus pisca para nós. Escuta, Deus quer piscar para você, irmão. Sabe por quê? Ele te chama de filho amado. Ele te chama de amado do coração dele. E ela ficou tão feliz, falou: bota a roupa e vamos lá. Eu falei: então vamos, tá com pix. E pela segunda vez na vida, eu falei: por que ela não pediu 1 milhão, irmão? Segunda vez que isso acontece. A primeira vez foi comigo. Eu estava muito, muito para baixo. A gente estava perto de fazer aniversário de casamento. E eu estava me sentindo um zero à esquerda. Eu estava me sentindo o pior dos piores maridos. A gente estava passando uma magrela, uma situação tão difícil. Nos emprestaram uma TV de 14 polegadas, de tubo. Você lembra dessas coisas? Dava até para botar a Bíblia em cima da televisão, né? Quero ver botar agora. Escuta, aquele negócio. Eu ficava ali para ver o jogo do Flamengo. Aí um dia eu falei: chega disso. Estou cansado, Cristiane. Eu sou um pastor falido. A igreja não vai bem. A gente, procura fazer tudo direito e, caramba, por mais que a gente faça, as coisas não funcionam. Olha que porcaria de TV que a gente tem em casa. Eu não tenho dinheiro para nada, está chegando aniversário de casamento. Eu não tenho condição de te levar na praia para a gente sentar na beira da praia e comer um peixe. Ai, essa mulher ficou cheia do Espírito Santo. O que você quer que Deus vai te dar? Falei: como assim? Ela falou: o que você quer, Deus vai lhe dar até o final de semana. Isso era quinta-feira. Ela falou: é Deus que está falando com você. Eu falei: bobo, irmão. Bobo que eu fui.
eu acho que 400 pratas na época. Eu falei, acho que dá para te levar para a gente comer alguma coisa. Dar um passeio no dia da noite. Até domingo Deus vai te dar. Irmão, isso era quinta. É uma gratidão por todo o cuidado que vocês têm conosco. Aí eu já comecei, fazer conta. Falei, oh Deus, é o peixe agora. Aí o irmão falou assim, a gente ganhou uma causa, foi R$2.000. Eu falei, oh meu Deus, não dá o peixe não. Aí o irmão falou, só que demoraram a pagar e foi cobrado multa. E a gente ganhou R$4.000. A gente já deu R$400 do dízimo. E está aqui, ó. Eu acho que dá para vocês comerem um peixe. Falei, glória a Deus. Quando eu peguei aquele valor, falei, Cristiane, bota na bolsa. Eu fui para casa, eu falei, Deus, por que eu não pedi 1 milhão? E do meu lado tinha uma mulher dizendo, eu não te disse que Deus ia te dar. Eu falei que Deus ia dar o que você queria. Eu falei, cara, perdi a oportunidade do 1 milhão. E agora, segunda vez, eu pedi o Pix para Deus. E ela falou o valor ainda. Deus, eu preciso de um Pix desse aqui. Se ela falasse 1 milhão, eu dava milionário hoje, irmão. Escuta, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus nos surpreende nas coisas que fogem o controle da nossa mão, só para mostrar para mim e para você que Ele está nos chamando para viver uma vida extraordinária com Ele, que Ele está nos chamando para experimentar de coisas. Sabe que o nosso braço, por mais que a gente exercite força, por mais que você coloque todo o teu intelecto, tudo aquilo que você, sabe, estudou, toda a tua energia para você produzir, o teu braço produz até um limite. Mas tem coisas que só o braço e a mão de Deus podem fazer na sua vida. E isso só acontece quando eu me rendo e me entrego. Agora eu quero dizer para você que Deus não precisa provar para mim. Deus não precisa provar para você. Deus não precisa provar para ninguém que Ele nos ama. Mas Ele é tão bondoso e misericordioso que ainda assim, Rafael, Ele pisca para a gente. Ele não precisa, Alessandra. Mas Ele tem tanta misericórdia da gente, irmão Cláudio, que Ele decide piscar. A gente acha, eu estou indo embora. Ele fala, tá não, Cláudio, você ainda tem muito para servir a Deus. A gente acha, sabe, eu acho que acabou aqui, eu acho que é um ponto final. Deus dá uma piscada e diz, é só uma vírgula, eu vou continuar escrevendo a tua história. A gente acha, o casamento acabou. Deus fala, não acabou, é só uma pausa, porque o que eu vou fazer, sabe, é algo que você ainda não viveu no seu casamento.
A gente acha assim, não, a minha vida financeira, eu acho que eu estou afadado ao fracasso nisso. Deus fala, não, eu tenho o melhor para você. O que a gente precisa é ouvir a voz de Deus. E você hoje está ouvindo Ele chamar você. Ele chamou Moisés. O Moisés ficou maravilhado e diz a Bíblia que o Moisés diz com ele mesmo, eu vou lá e eu vou ver. E aí o Moisés sai afoito. Só que quando Moisés vai para aquela árvore, para ver aquela chama, sabe, a árvore queimava, mas não consumia. E um anjo em cima daquele fogo, Moisés vai e se adianta para, sabe, tocar aquilo, porque quando acontece algo maravilhoso, a gente se voluntaria, a gente se lança. A voz de Deus fala, Moisés. Pela segunda vez diz, Moisés. E ele diz, eis-me aqui. Aí o Senhor diz, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu imagino Moisés tirando a sandália, se aproximando daquela sarça, se ajoelha e se dobra. E aí Deus começa a falar, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E eu vou fazer isso com você. Eu quero te dizer, querido, nessa noite de hoje, que Ele é o mesmo que fez ontem. Ele continua fazendo hoje. E Ele vai continuar fazendo por toda a eternidade, porque Ele é Deus. O que a gente precisa hoje é ouvir e dizer, eu estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu queria que você ficasse em pé, eu quero muito orar por você.